Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 8, verso 22. Nós continuaremos falando sobre o dono da igreja, que é Jesus. Então, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 22. Todos já abriram? Amém? Então, podemos ler? A cura de um cego em Betsaida. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Repita comigo, suplicando, forte, suplicando que tocasse nele. Mais forte ainda, que tocasse nele. Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Repita comigo, para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os seus olhos, e então os seus olhos foram abertos. A sua vista foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa, dizendo: não entre no povoado. Repita comigo, não entre no povoado. Um dia eu estava buscando um tema para uma conferência que nós iríamos fazer em Magé, e eu fiquei queimando os meus neurônios, querendo achar um tema atraente, envolvente, um tema que pudesse despertar os corações das pessoas para participarem, e busca um tema aqui, busca ali. E aí, na busca pelo tema, eu ouvi a voz de Jesus falando comigo: por que você não fala de mim? Por que não faz uma conferência para falar de mim? Há muito tempo que eu deixei de ser tema das pregações, há muito tempo que eu deixei de ser a prioridade das canções. Hoje, a minha igreja vive dentro de um contexto onde o alvo, o foco, não está direcionado para a minha direção. A minha igreja fala de prosperidade, fala de cura, fala de libertação. Estão criando vários evangelhos. É o evangelho da prosperidade, é o evangelho do triunfalismo, é o evangelho do humanismo, onde o homem se assenta no trono e reina, tudo gira em torno do homem. E aí, no meio dessa conversa com Deus, Espírito Santo, enchendo meu coração, eu pude ouvir a voz de Jesus falando: me dê o lugar que me pertence, me dê o trono, me dê a primazia, que eu seja o primeiro nas reuniões de vocês, que nos ajuntamentos de vocês, que o meu nome seja exaltado, que os ajuntamentos e os cultos não girem em torno de vocês satisfazerem aquilo que é prioridade para vocês, mas que os cultos, os ajuntamentos sirvam para vocês reconhecerem quem eu sou. Então, nós fizemos uma conferência, isso tem um ano atrás, mais ou menos, um ano e meio, fizemos uma conferência que o tema era Jesus. Vamos falar sobre ele, a obra dele, o que ele realizou, o que ele significa para nós, porque ele veio. Ele está conosco, mas um dia ele nos levará para a eternidade, para morarmos com ele para todo sempre. E quando você chegar lá, você vai o conhecer, no meio de tantos personagens bíblicos, tanta gente fera. Chegando lá, você vai saber quem é Jesus no meio daquela multidão de heróis. Para você reconhecê-lo lá, você precisa conhecê-lo aqui. E quando você vai à eternidade, chegar, é ele.
Eu já estive com Ele, eu andei com Ele, eu o amei, eu o servi, eu depositei a minha vida diante dEle. Ele é o meu Rei. Ah, queridos, é importante andarmos com Ele aqui. E eu quero falar nele porque Jesus é tudo. E aí eu quero, dentro desse milagre, o Evangelho de Marcos é conhecido como o Evangelho do Servo. Só nesse livro está registrado mais de 18 milagres que Jesus realizou. Vamos dizer que é o Evangelho do ativismo. Jesus o tempo todo curando, o tempo todo ensinando, o tempo todo realizando milagres. Então, ele é considerado como o Evangelho do Servo, porque incansavelmente Jesus atendendo pedido e cumprindo a missão, realizando milagres, curas, enfim. E no meio de tantos milagres, eu destaquei esse, o qual eu quero compartilhar com a igreja, a cura desse cego. A Bíblia diz que levaram um cego a Jesus. Glória a Deus, porque aquelas pessoas tiveram a iniciativa e tiveram o esclarecimento de entenderem que só Jesus poderia curar aquele homem. Então, eles fizeram o certo. Eles pegaram o cego e o conduziram a Jesus. Até aí, aplauso para aquelas pessoas que tiveram interesse na causa do cego, tiveram a iniciativa de levá-lo a quem poderia resolver o problema. Se a gente parar, se a história parasse aí, nós teríamos que aplaudir essas pessoas. Mas a história não para aí, a história tem continuidade. E a continuidade é que eles trouxeram o cego a Jesus, mas eles já tinham premeditado, já tinham formulado qual deveria ser a atitude de Jesus ao curar o cego. Eles trazem a situação, mas eles já tinham um pano de fundo por trás, como Jesus teria que cumprir o pedido deles. Eles trazem o cego e suplicam para que Jesus tocasse no cego. Aí começa o problema. Aí começa a questão, por quê? Porque a missão deles era levar o cego a Jesus. A partir dali, eles não deveriam estabelecer padrões. Eles não deveriam dizer ou ditar como Jesus deveria, a forma que ele deveria fazer e agir. Essas pessoas, elas trazem uma mensagem para nós, de que muitas das vezes nós estamos indo à pessoa certa, que é Jesus, estamos levando a Ele aquilo que nos interessa, mas muitas das vezes nós estamos atrapalhando, estamos querendo dizer como Ele deve ou não fazer as coisas. E nisso eu encontro, dentro dessa súplica, quem disse que a cura daquele cego deveria vir por esse caminho? Quem disse que a vontade de Jesus para curá-lo deveria seguir o padrão estabelecido por eles? Quem disse que a cura só poderia vir pelo caminho de um toque, Jesus tocar no cego? Mas eles chegam já com o prato feito. Eles já chegam com tudo, já com um conceito estabelecido na mente, com um padrão estabelecido. E eles suplicam a Jesus que fizesse dessa forma. Ou seja, Senhor, nós queremos que o cego, ele recupere, que ele enxergue. E a forma que nós acreditamos que isso é possível, somente através de Ti, mas o Senhor precisa tocar-lhe. A Bíblia diz que Jesus não respondeu nada. Jesus pega o cego, toma o cego pela mão e o tira.
o separa daquele contexto, do meio daquele povoado, onde era um povoado, e dentro dele estava inserido aquelas pessoas com um conceito pré-estabelecido. Espírito religioso, um espírito onde não está aberto para coisa nova, para viver o novo. Um espírito condicionado à mesmice, a um padrão humano. Um espírito onde não havia abertura para vivenciarem ou presenciarem o novo de Deus. Nisso, nós podemos hoje afirmar, porque hoje não é muito diferente. A gente cria conceitos e padrões no nosso coração em relação ao reino de Deus, em relação a como deve ser o culto, em relação a como Deus deve fazer, em relação talvez o reino de Deus, e a gente vai criando uma porção de padrões, regras. E a gente acha que Deus tem que se encaixar ali. E se não se encaixa, a gente fica... Eu lembro de algumas pessoas, pastora, eu vou na igreja, eu canto, louvo, mas não sinto a presença de Deus. Eu falei, meu irmão, Jesus em Mateus, no último capítulo 28, a partir do 18, ele diz, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, independente de você sentir ou não, ele está contigo. Mas a gente cria padrões. A gente acha que Deus só está conosco quando a gente está sentindo arrepio. Ou está inserido no meio do fogo. Você já parou para pensar que Deus também fala através de uma brisa suave? Você já parou para pensar que Ele também fala através de uma criança? Você já parou para pensar que Ele fala no silêncio? Você já parou para pensar que Ele não fala se Ele não quiser, porque Ele não tem obrigação de falar? Ele é Deus. Acaso pode o oleiro falar acaso pode o barro falar para o olheiro como ele deve ou não fazê-lo? Nós não temos, queridos, essa autoridade, nós não temos essa condição. Ele é o Senhor, Ele faz do jeito dEle. Nós temos que nos sujeitar à vontade dEle, não Ele se sujeitar à nossa vontade. Você entende isso? Que quem manda aqui é Ele? Você entende aqui que o rei aqui é Ele? Você entende que quem governa aqui é Ele? Muitas das vezes estamos ficando de fora do avivamento, do novo, da unção, da glória, da unção que quebra o jugo, por causa da religiosidade. Por causa de padrões que nós estabelecemos ou que fomos ensinados, estamos até indo à presença de Jesus, porque eles foram, mas na hora do avivamento, na hora do novo, eles ficaram de fora. Porque Jesus não está escrito ali, mas eu entendo que Jesus não teve liberdade. Não teria liberdade para fazer do jeito dele no meio daquele povoado, no meio daquelas pessoas. Então, o que foi que ele fez? Pegou o cego e o tirou daquele meio. Eu creio que nesses dias o Senhor está escolhendo, chamando por nome, escolhendo a dedo, pessoas que participarão do novo, pessoas que sairão do meio do povoado, no meio da religiosidade, do tradicionalismo. Porque no meio do povoado, aquelas pessoas iriam interferir. Como assim cuspir nos olhos do cego? Se eles já trouxeram cego, já com o prato feito, você acha que eles não iriam atrapalhar? Eles não iriam se pronunciarem numa hora errada e Jesus não teria liberdade de fazer do jeito, da forma dele? Claro,
que eles iriam interferir. Então, o que Jesus faz? Jesus tira o cego do meio. O tirou do meio daquele povoado. Nessa noite, Jesus quer tirar essa igreja do meio da religiosidade, do tradicionalismo, daquilo que nos engessa, naquilo que nós entramos como molde e não conseguimos enxergar a flexibilidade que existe no reino. Estamos engessados, endurecidos, tomados de religiosidade, tradicionalismo. Mas o Senhor o tirou do meio daquelas pessoas. E sozinho, ele e o cego. Por um lado é muito interessante, mas por outro é triste. Porque aqueles que trouxeram o cego não presenciaram a hora do milagre. Porque Jesus cospe nos olhos do cego e pergunta-lhe: você está vendo alguma coisa? Essa pergunta também eu faço para a igreja. Jesus não perguntou ao cego o que ele estava vendo. Jesus lhe perguntou se ele estava vendo alguma coisa. Não importava o quê. Aquele homem, por ser cego, ele não enxergava nada. As trevas lhe cercavam ou fazia parte da sua história. Ele era completamente cego, ele não enxergava nada. Depois de receber o cuspe de Jesus em seus olhos, Jesus lhe pergunta: você está vendo alguma coisa? O processo começa a se desencadear na cura daquele homem. A cura desse cego não foi uma cura instantânea, imediata. Jesus seguiu um processo. Você está vendo alguma coisa? E eu pergunto a essa igreja nessa noite: você está vendo alguma coisa ou você não consegue enxergar nada? E olha que essa pergunta foi feita depois que Jesus já tinha colocado o cuspe. Jesus já havia tirado o homem da aldeia, do povoado, já havia cuspido e colocado cuspe em seus olhos. E aí ele pergunta: você está vendo alguma coisa? E o homem, ele responde que ele não era mais completamente cego. Ele não estava mais imerso na escuridão. Ele estava enxergando. Mas aí ele descreve o que ele estava vendo. Ele fala: eu estou vendo. Então, a cegueira absoluta havia ido embora. Agora, ele vai descrever o que ele estava vendo, ou como ele estava vendo. Isso é interessante, queridos. Porque quando nós entregamos nossas vidas a Jesus, a cegueira que nos envolvia, ela se retirou. Mas nós precisamos nos atentarmos para o que e como nós estamos, o que nós estamos enxergando. Porque o fato aqui de alguém que teve um contato com Jesus não é mais se ele não enxerga, mas o que ele está enxergando. A primeira pergunta é: você está vendo alguma coisa? Jesus sabia que aquele homem, ele já não era mais absolutamente cego, mas Jesus queria ouvir o que ele estava vendo. Como ele estava vendo. E aí nós lemos que ele responde: eu estou vendo homens como árvores. Estão andando. Olha a visão desse homem. Chamando a sua atenção, ele estava em contato com Jesus. Às vezes a gente acha por já estarmos convertidos na igreja, a gente quer assumir uma postura de que tudo o que era para Jesus fazer na nossa vida, ele já fez, mas não.
Nós, quando entregamos nossa vida a Jesus, nós entramos num processo. O Senhor está trabalhando em nós. Cada um de nós deveríamos andar com uma placa na testa escrito: estou em obras. Estamos no meio de um processo de restauração, de cura. Já não somos mais absolutamente cegos. Mas a gente vai ter que admitir que mesmo não sendo mais completamente cego, muitas vezes, a visão que nós temos tido do reino de Deus, da vida, das coisas de Deus, a visão é distorcida, é errada, irreal. Estamos vendo coisas irreais. Estamos vendo coisas que não são coisas concernentes ao reino. Eu estou vendo homens como árvores andando. E aí Jesus lhe toca pela segunda vez. Jesus impõe as mãos sobre ele. Aí a Bíblia diz que imediatamente os olhos dele se abriram e ele passou a enxergar tudo claramente. A visão daquele homem não estava mais condicionada a uma visão irreal, a uma visão distorcida, a uma visão fora do reino. Esse homem agora, tocado por Jesus, ele consegue enxergar, mas não mais enxergar de uma forma irreal, mas agora de uma forma real, clara e aberta. Ele passa a enxergar tudo nitidamente. E Jesus o manda embora, o manda para sua casa, lhe dando uma advertência: não entre no povoado, não volte para lá. Não volte para aquele meio onde existem padrões estabelecidos e eles não têm interesse em quebrá-los. Não volte para aquele meio onde o que impera lá é a religiosidade, é o tradicionalismo, é aquela vida fria onde eles acham que eu me condiciono a um molde estabelecido pelo homem. Não volte para lá. Em outras palavras, vá para a tua casa, mas vai por outro caminho. Corte relacionamento, não se junte. Preserve o novo. Guarde aquilo que eu fiz contigo no secreto. Aleluia. Não volte para lá. Em outras palavras, se você voltar para lá e contar o que eu fiz, você pode se ferir, porque eles não irão entender, irão criticar, irão expressar suas opiniões. E tudo que você vivenciou comigo no secreto pode ser tocado por causa da religiosidade, por causa da mente fechada, por causa de um coração endurecido. Não volte para o povoado. Queridos, o Senhor já nos tirou de lugares os quais nós não podemos mais voltar para lá. Eu estava aqui no momento da adoração, aliás, na hora que eu cheguei, a intercessão lá embaixo, inclusive, quero glorificar a Deus pelos intercessores. Domingo passado também eu cheguei e o povo estava lá. Não está orando por orar, mas a gente sente sede, fome de Deus. Realmente o fogo de Deus é um clamor. Você que tem vindo às 18 horas para orar, parabéns, vamos continuar clamando do jeito que temos clamado, porque o Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio. Já está fazendo maravilha no nosso meio. Amanhã às 19 horas também é uma oração muito... Você que pode, esteja aqui. Então, quando eu cheguei às 18 horas, eu estou ouvindo
O clamor da igreja, aquele clamor, aquela vida. E o Senhor falou: meu coração, a minha igreja está viva. O meu povo tem chamado pelo meu nome. Queridos, e a Bíblia declara, o próprio Jesus falou: aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. Se continuarmos a clamar, ele virá. Virá com asas de libertação, virá para imperar o seu reino sobre nós. Aleluia! Mas nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de coisa nova. O nosso Deus é um Deus que Ele é Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele faz da forma dEle. Talvez hoje você não possa testemunhar de milagres experimentados da parte de Deus porque você é um tradicional. Você é alguém que está engessado dentro de um padrão. Não, mas eu não concordo, querido. Quem é você para concordar ou discordar? Ah, mas desse jeito não pode ser. Quem disse? Quem você acha que é o último biscoito do pacote? Deixa eu te dar uma boa notícia, você não é o único. Se ligou? Quem somos nós, queridos? A única coisa que nós queremos é ver o Filho de Deus entronizado no nosso meio. Que caia a religiosidade, que caia essa mente fechada, que caia esses padrões que estão te engessando na igreja, no reino. E você tem vivido uma vida de mesmice, uma vida acomodada, uma vida onde nada novo acontece. Água nova não pode entrar, porque já está tudo programado, estabelecido. E Deus, querido, é um Deus de coisa nova. Ele teria ou tem liberdade de tomar pela mão e cuspir nos teus olhos? Você lhe daria essa liberdade para fazer contigo ou fazer com quem você tem trago a sua presença? O que você está vendo? Qual é a forma que você está vendo o reino de Deus? Homens andando como árvores, essa aberração. Porque vamos ser bem realistas. Imagina, olha a visão horrível. O que será que ele viu que identificou que era árvore e homem? Devia ter cabeça de homem, né? Galhos de árvore. Era uma aberração. Uma visão irreal. Mas Jesus lhe tocou pela segunda vez. Jesus cumpriu a obra que começou. E é isso que Ele vai fazer conosco. Se da forma que você está enxergando o reino é uma forma distorcida, errada, irreal, a forma que você está vendo as coisas de Deus, reino de Deus, uma forma errada, Ele vai te tocar pela segunda vez, porque a primeira Ele já fez, você já não é mais cego. Agora, o interessante é a forma que você está vendo as coisas, porque a vontade dEle é abrir a nossa visão de forma clara, nítida, de forma que enxerguemos as coisas como de fato elas são. Segundo toque. Eu termino essa palavra falando que o primeiro nós já tivemos. A gente estava perdido no mundo. Em Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, éramos inimigos de Deus, não tínhamos esperança, éramos como os gentios, mas o Senhor, Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, e nos deu a vida e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Hoje nós não somos mais cegos, não completamente. Agora, a pergunta é, estamos enxergando de forma clara ou precisamos que nessa noite o Senhor nos dê visão real
a visão que está no coração dele para nós como sua igreja. O segundo toque, Jesus toca e agora o milagre vem de forma absoluta, instantânea. E eu quero falar para você, não queira viver a experiência que aquelas pessoas viveram. Não queira viver uma vida pautada em cima do que você acha, em cima dos padrões que você estabeleceu. Deixa Jesus fazer do jeito dele. Deixa Jesus, se ele quiser te dar uma banda e te jogar no chão, que ele dê. Se ele quiser te virar do avesso, deixa-o. Se ele quiser, querido, fazer com que você corra 7 vezes lá e volte cá, corra. Mas vamos nos abrir para o que ele tem para nós. Porque o que ele tem para nós não vivemos ainda, é coisa nova. E alguns ficarão de fora. Falo isso com dor no meu coração. Alguns, na hora do vamos ver, vai ficar de fora. Jesus não vai lhe permitir vivenciar experiência, sabe, sobrenatural por causa da religiosidade. Alguns ficarão de fora. Eu não quero ficar. Eu corro para ele e falo: Senhor, eis-me aqui, faça como o Senhor bem desejar. Essa casa é sua, Senhor. Tu tens liberdade aqui, mude as coisas de lugar. Mude, faça do teu jeito. Ah, Senhor, tudo que queremos é a tua presença entre nós. Queremos a cura. Não importa como o Senhor vai fazê-la. Apenas queremos experimentar da cura de poder enxergar as coisas da forma que elas são, de acordo como elas foram estabelecidas no teu reino. Toda distorção na nossa visão, toda visão errada, toda visão irreal, tudo aquilo que temos enxergado de forma errada, nós te pedimos nessa noite, toca-nos, abra os nossos olhos para que vejamos. Oh! Se coloque de pé e vai pedindo ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ter uma vida curada, restaurada. Eu quero experimentar das tuas maravilhas. Eu quero beber das tuas fontes. Eu quero ir além da onde eu tenho ido. Eu quero experimentar de coisa nova. Faça do teu jeito. Me tire desse lugar que me prende. Me tira desse lugar que me limita. Me tire desse lugar que me engessa, que me traz frieza, peso. Me tire desse lugar, Senhor. Me leve para fora do povoado, e cumpra em mim a tua vontade da forma, da maneira que o Senhor desejar. De olhos fechados, de mãos erguidas, corações rendidos, você vai ter agora um momento com Jesus. Se agora é você e Ele pedindo que Ele faça se concretizar na tua vida a obra que Ele já começou. E a obra é grande, a obra é poderosa. Não queira ficar fora do avivamento que está chegando. Não queira ficar de fora do sobrenatural, da restauração, daquilo que Deus está para fazer nessa igreja. Vamos nos despir de todo espírito religioso. Vamos nos despir de tudo aquilo que nos prende. Vamos nos vestir ou nos despir de tudo aquilo que nos limita, nos condiciona. Oh, tempo de avivamento,
tempo de restauração, tempo de cura, tempo do novo de Deus, o novo de Deus, o novo de Deus. Oh! Nunca mais Jesus curou outro cego igual curou a esse. Foi o único cego na história. O único. Teve outros cegos que foram curados. Mas se você for ler na palavra de Deus, esse foi o único que recebeu cura por esse caminho. Significa que Jesus não tem compromisso com o padrão, com a religiosidade. Jesus tem compromisso com Ele mesmo, porque Ele vela por sua palavra para cumpri-la. E se Ele disse que vai curar, Ele vai curar. Agora o caminho que Ele vai usar não diz a respeito a você, diz a respeito a Ele. Se abra para a cura, independente de como será. Qual o caminho, os meios, a forma? Ele é Deus. Faça do teu jeito. Essa igreja é tua. Essas ovelhas pertencem a ti, Senhor. Somos ovelhas do teu aprisco. Toma-nos pela mão e nos tire para fora desse evangelho humanista. Tira-nos para fora desse evangelho egoísta. Tira-nos para fora desse evangelho criado pelo homem, onde o homem se tornou o centro. Tira-nos para fora, Senhor. Leva-nos para um outro lugar. Um lugar onde o teu trono é estabelecido e a tua glória é manifesta. Ore.